Boa noite. Vamos então abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo hoje é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4, item 4. Ressurreição e reencarnação. Então é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 4, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia se dar. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias, reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fales das coisas do céu? São João, capítulo 3,
versículo 1 a 12. Então, o nosso tema dessa noite é tratando da reencarnação. Mas como a reencarnação é um tema muito vasto, nós resolvemos dividir em duas partes. Hoje nós trataremos do planejamento reencarnatório, de como se planeja, como que se faz o projeto de uma nova reencarnação. E no início de setembro, no final de setembro, a gente vai voltar com esse tema, mas para abordar a parte da justiça da reencarnação e das doenças kármicas, que a Ana tinha falado que nós traríamos. E é bom porque vai ser no final de setembro e no início de outubro, a Ana Lúcia retoma com o tema da saúde, mas para falar da parte de preventivo, né, de proteção à saúde, de bem-estar e de terapias espirituais nos processos de cura. Então, vamos ao nosso tema da noite. Então, Jesus, a gente vê no Evangelho de João, que Jesus conversa com Nicodemos e diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Claro, por quê? Porque nós já sabemos que Deus nos cria a todos iguais, simples e ignorantes. Como que nós poderíamos, numa única existência, já nos tornarmos espíritos celestes ou perfeitos igual a Jesus? Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus são mundos habitados por espíritos que já chegaram no grau de perfeição. Como Jesus, existem muitos outros. E como nós, Jesus também foi criado simples e ignorante e já chegou à perfeição. Então, todos nós chegaremos à perfeição. Mas como? Numa única encarnação, nasceríamos simples e ignorantes, tribais, né? E, de repente, iríamos adquirir todas as virtudes, tanto da moral quanto da inteligência, para atingir o reino de Deus? Não. Então, Jesus disse: tem de nascer de novo. Então, nós temos que ter diversas existências para atingirmos o reino de Deus. Alguns chegam mais cedo ao reino de Deus, queimam etapas, porque não ficam perdendo tempo quando reencarnam. E muitos de nós perdemos tempo com as mais diversas reencarnações, oportunidades, e vamos levar mais tempo. Mas todos, e exatamente todos, chegaremos à perfeição. E continua Jesus, então, no diálogo com Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Do Espírito, que é o Espírito, voltar a um corpo de carne em algum planeta. E da água? Ora, nós sabemos, através da biologia, que um feto humano, ainda na barriga da mãe, um feto de 3 meses contém 94% de água. O óvulo e o espermatozoide é basicamente água em sua composição química. Um feto de 3 meses é quase 100% água. Ele é 94% água. Um recém-nascido é 70% água. Um adulto médio, 65% água. Então, para que a gente entre no reino de Deus, atinja a perfeição, é necessário, sim, nascer da água, de um novo corpo físico. Daí não caber o termo ressurreição, mas reencarnação. De novo, encarnar. De novo, entrar na carne. Né? Isso é reencarnação. Bom, a reencarnação para espíritos do nosso nível de conhecimento moral e intelectual, provas e expiações, ela ainda é
fundamental. Por quê? Porque nós temos muitos deslizes dessa existência, existências passadas ainda para debitar. Nós somos devedores ainda. Não vamos falar que somos devedores de A, de B e C, mas ainda desse universo, né? Através dos nossos desequilíbrios. Então, é necessário, sim, que a gente ainda reencarne. Mas, ao reencarnar, é fundamental que a gente aproveite ao máximo a oportunidade de uma reencarnação. Porque nós temos que parar e refletir quanto aos recursos físicos, energéticos, que a toda essa natureza está doando, provendo, para que nós possamos viver aqui na Terra através de um corpo físico. E se nós pararmos e observarmos, através da ciência já comprovadamente, a riqueza, o tesouro que é esse corpo humano, a gente vai ver quantos recursos. É a luz do sol para manter o corpo humano funcionando. Nós somos basicamente água, é a água que é o recurso hídrico, é todos os vegetais, os minerais que não nos faltam à mesa, graças a Deus, né, com equilíbrio, mas olha todos os recursos, o próprio solo, né, para que a batata, o milho, etc., possa germinar. Então, são oportunidades riquíssimas que nós devemos aproveitar ao máximo as nossas reencarnações, para que ao final da nossa atual reencarnação a gente seja bem-sucedido, tenhamos feito tudo que estivesse ao nosso alcance para aproveitar essa reencarnação. Bom, segundo Einstein, disse, né, numa troca de cartas com outro grande físico que lançou a base da física quântica, da mecânica quântica, o Einstein dizendo para ele numa carta, coloca lá, que Einstein acreditava que Deus não joga dados com o universo. O que ele quis dizer com isso? Que no universo nada é por acaso. Tudo tem um objetivo, tudo é muito bem arquitetado, tudo é muito bem projetado, nada se dá por acaso. Então, é claro que em se tratando de reencarnação, não poderia também ser por acaso. Nós não reencarnamos por acaso, nem nessa existência, nem em futuras que a gente venha a reencarnar, seja aqui na Terra ou em outro orbe, e nem as reencarnações passadas foram por acaso, porque Deus não trabalha com caos, ele não joga dados com o universo. Tudo é muito bem, como nós falamos, projetado antecipadamente. Então, para a gente fazer uma comparação do que seria um projeto reencarnatório, como que se elabora, como que se faz o projeto de um espírito que precise e vá reencarnar. Nós resolvemos trazer uma comparação com uma viagem que a gente vai fazer. Então, vamos supor que nós estamos no plano espiritual e precisamos fazer uma viagem, né? A viagem nós já sabemos, para a Terra. Porque, por enquanto, é por aqui que a gente tem condições, dinheirinho na poupança do universo para vir. Então, nós vamos projetar uma viagem. Então, quando a gente vai fazer um projeto, primeira coisa que a gente pergunta, qual o objetivo do nosso projeto? Bom, o objetivo do nosso projeto é empreender uma viagem. Para onde? Porque se é uma viagem, eu vou me deslocar de um local para o outro. Então, a segunda pergunta do meu projeto é definir para onde vamos viajar. A resposta, algum planeta. Tem vários planetas habitados. Então, nós já sabemos que a gente tem um projeto de uma viagem, vamos para um planeta. Qual o valor da minha viagem? Ora, muitas vezes a gente quer ir para um lugar e aí se anima, se empolga, né? Ai, vou conhecer o Chile, vou conhecer Porto de Galinhas,
Nossa, aí você se empolga, começa a sonhar e descobre que você não tem o dinheiro suficiente para aquela viagem, né? Como é o nosso caso. No nosso caso, o nosso dinheiro, os nossos recursos espirituais só deu mesmo para vir para o planeta Terra. E a gente agradece ao planeta que nos aceitou e que a gente teve o mínimo de recursos para pelo menos vir para a Terra, né? E como que nós vamos chegar lá na Terra? Como, né? Nós vamos ver daqui a pouco que existem várias opções da gente estar chegando na Terra. Onde eu vou me hospedar na Terra? O que isso significa em termos de reencarnação? Em que país eu vou nascer? Em que estado, em que cidade, em que bairro? Que família vai me acolher? Né? Então, onde eu vou me hospedar? Onde eu vou ser acolhido? Né? O roteiro. Bom, a gente quando vai viajar, se a pessoa ela é muito esclarecida, ela adora entrar na internet e ver, olha só, Porto de Galinhas, eu vou fazer isso, aí no primeiro dia eu vou fazer isso, no segundo aí faz todo o roteiro, todo o planejamento. Mesma coisa com a reencarnação. Quanto mais entendimento, quanto mais esclarecimento espiritual o espírito tiver, mais ele vai poder participar do roteiro dele aqui na próxima reencarnação dele, para a qual ele está se preparando para fazer essa viagem. E isso vai depender também muito, né, do que eu vou fazer quando eu chegar na Terra. Eu sou um espírito, estou no plano espiritual, de olho numa viagem que é a reencarnação, vinda para a Terra, né? Isso vai depender muito da minha vontade, da minha coragem, da minha boa disposição, mesma coisa. Ih, gente, invoquei hoje com Porto de Galinhas, não conheço, dizem que é lindo, tá? Mas, por exemplo, para Porto de Galinha, eu tenho que estar bem disposta, eu tenho que ter coragem, vontade, disposição para sair, porque é lugar de praia, né? E etc. Então é a mesma coisa. O espírito tem que ter essa disposição ao reencarnar. E também vai depender se nós temos condição de fazer esse roteiro, né, do nossa vinda à Terra, reencarnação, com ou sem assessoria. Se eu vou ter, por exemplo, bons espíritos me intuindo, bons mentores, um espírito um anjo guardião, né? Isso equivaleria a quê? A eu traçar um roteiro e, por exemplo, contratar um guia. Não tem guia de ecoturismo, né? Guia turístico? Às vezes, se você tem dinheiro, você paga um guia turístico. Já na reencarnação, se você tem, né, condição espiritual, né, você tem bons créditos junto a Deus, né, é claro que a sua assessoria vai poder se dar de uma forma mais forte. Através de quê? Dos bons mentores, do espírito guardião, dos bons espíritos e etc. Bom, então vamos falar como que nós vamos chegar lá. Então, eu sou um espírito, quero viajar para a Terra, como é que eu vou chegar na Terra? Bom, existe 3 formas de se viajar numa reencarnação. A primeira dela é aquele caso quando eu vou viajar, mas essa minha viagem eu não posso escolher nada. Por exemplo, eu sou funcionária de uma empresa e a empresa virou para mim e disse: Conceição, você tem que viajar tal dia para tal cidade para um compromisso lá em nome da nossa empresa. E lá vou eu. Eu não pude escolher para onde eu ia e nem qual o objetivo. Foi compulsório, né? Ou um governo, né? Por exemplo, você está preso, né, num local e é transferido para outro local. Você vai de Camburão. Então, você não teve escolha. É compulsória a sua viagem. Você é obrigado a ir, a fazer essa viagem. Isso é chamado de reencarnação compulsória, como está lá no livro Missionários da Luz, né? A gente sabe
que é aqueles livros, aquela série Nosso Lar, maravilhosa, pelo Espírito André Luiz, psicografia do Chico, né? O primeiro é o Nosso Lar, que teve o filme, o segundo é Os Mensageiros, o terceiro é Missionários da Luz. Livro belíssimo. Peguem o Nosso Lar, leiam, depois Mensageiros, depois Os Missionários é o terceiro. E tem vários outros livros na sequência, porque é uma sequência grande, maravilhosa. Então, lá, em algum momento, num diálogo, um dos personagens do livro diz: grande porcentagem de reencarnações na crosta terrestre se dá em moldes padronizados, no campo de manifestações puramente evolutivas. Traduzindo, a maioria dos espíritos que ainda reencarnam na Terra é reencarnação compulsória. São espíritos que não têm crédito perante a Deus para escolher para onde vão nascer, que família vai acolher, eles não sabem e não têm como escolher e nem dizer não. É compulsório, tá? Vamos para o outro tipo. Agora tem aquele segundo grupo de pessoas que vai fazer uma viagem, mas vai de excursão. Olha que maravilha quando a gente vai de excursão. Por quê? Quem tem toda uma equipe que ajuda a gente a programar a viagem toda, a viagem fica até mais fácil, né? Vamos estar chamando aqui de instrutores. Os instrutores são os funcionários da agência de turismo, com a qual eu estou comprando o pacote da excursão. Que maravilha, não? Temos a correlação correspondente no processo da reencarnação, né? Tem aqueles espíritos que vão reencarnar e já tem condição de vir com auxílio, com ajuda de instrutores, de guias, de uma agência de viagem, né? São trabalhadores de colônias espirituais que vão organizar e nos ajudar a fazer todo esse projeto de viagem para reencarnar no planeta, no nosso caso, a Terra. Esses espíritos que já têm condição de vir de excursão, né, são chamados também, lá no livro Missionários da Luz, são chamados de missionários e trabalhadores. São espíritos que já apresentam uma maior soma, uma maior volume de qualidades morais, embora ainda sejam espíritos devedores, ainda têm débitos a ressarcir, a pagar. Eles não são espíritos ainda nem de regeneração, são de provas e expiações, mas os débitos são um pouco menores e eles já trabalham bastante no bem. Então, eles ganharam crédito, credibilidade perante a Deus, para que os instrutores das colônias espirituais programem com eles a reencarnação deles. Aí eles podem influenciar um pouquinho em algumas coisas nesta nova reencarnação dele, né? Conversar lá com os instrutores, a melhor família para eles nascerem, né? O melhor estado, as melhores condições de vida, o planejamento do corpo físico, como a gente vai ver alguns exemplos adiante. Então, esses que a gente está fazendo essa analogia que viria de excursão, porque tem instrutores que vão ajudá-la a programar essa viagem à Terra, de volta para reencarnar na Terra, chamados missionários e trabalhadores. E, por último, assim, no livro Missionários da Luz, lá nos coloca que existem colônias espirituais mais elevadas, por exemplo, o Nosso Lar. O Missionários da Luz é todo calcado em cima ainda do Nosso Lar, né? A gente vê que no Nosso Lar existe um ministério da reencarnação. Então, existe um serviço especial
para auxiliar a planejar as reencarnações. Então, numa passagem do livro, Clarencio, que é um dos mentores espirituais que estão auxiliando André Luiz, diz: e não podemos esquecer que Laura, que era uma senhora que estava lá no nosso lar, desencarnada, volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com seus ascendentes biológicos, que vão entrar em função para constituir o novo corpo físico de nossa irmã. Ou seja, foi feito um pedido especial para que os coordenadores desse planejamento reencarnatório tivessem muito cuidado com a questão da hereditariedade no novo corpo físico dessa Laura. Essa Laura, com certeza, é um espírito que está na categoria missionária ou trabalhadores. Então, o terceiro caso é quando eu não vou viajar compulsoriamente, sou obrigada a viajar querendo ou não. Não vou por pacote turístico, não contratei uma agência para me ajudar, que seria ali o correspondente, os missionários e trabalhadores, mas tem um terceiro grupo. Aqueles que já têm muito conhecimento, falam diversas línguas, como se diz na gíria, são safos. Se viram bem, já têm segurança, são mais esclarecidos e viajam, gostam de viajar como? Por conta própria, sozinha. Quantas pessoas a gente não conhece, que você fala que vai em Porto de Galinha, ela fala, não, eu prefiro não contratar agência, um grupo para me assessorar de turismo, um pacote, eu vou por conta própria, eu vou ligar para o hotel, vou fazer isso, eu vou resolver tudo. Na reencarnação também existe isso. São os chamados completistas. Segundo lá nos Missionários da Luz, o completista, ele pode escolher à vontade o corpo futuro que ele vai habitar aqui na Terra. E ele escolhe quando, a data em que ele vai retornar também numa reencarnação, em missões de amor e iluminação. Aí a gente já lembra, é um Moisés, é um Gandhi, é esse tipo de espírito, eles não precisam de ser assessorados. Eles mesmos resolvem como vai ser o corpo físico, quando é que eles vêm, em que cidade é melhor nascer, onde vão se hospedar, que família que vai recebê-los, né, naquele seio familiar. O termo é usado, então, para aqueles espíritos que conseguem aproveitar integralmente todas as oportunidades oferecidas pela reencarnação. Não perdem tempo. Isso é uma situação muito rara aqui no nosso planeta, porque a grande maioria de nós ainda perdemos inúmeras possibilidades, né, de atuar no bem aqui na Terra. E além disso, nós também ainda somos espíritos que, na maioria das vezes, nós desgastamos muito nosso corpo físico, seja através dos vícios mais fortes, de uma dependência química, do álcool, do cigarro, seja através da mágoa, do rancor, de vícios de comportamento que nós ainda trazemos. Então, além de perder as oportunidades de trabalhar no bem, a gente acaba desgastando muito a máquina física, né? Por isso, gente, vamos sorrir mais, né? Para poupar, para fazer esses músculos ficarem todos muito felizes e aquele que recebe o nosso sorriso e o nosso olhar carinhoso também, né? Esses espíritos chamados completistas, eles usam o ministério da reencarnação, eles usam a assessoria do serviço de planejamento reencarnatório, só que eles não precisam de tutor, é como se eles fossem lá e eles sozinhos usassem todos os equipamentos, tudo que tem lá
para programar a viagem dele à Terra, né? E a gente vê que esses são realmente poucos, né? Aqui na Terra. Bom, vamos detalhar um pouco mais o processo da reencarnação, dessa viagem para a Terra, de espíritos missionários, trabalhadores e completistas. Por quê? Porque aquele primeiro caso, que é compulsório, não tem detalhamento, né? A turma lá dos ministérios de planejamento planejam, ele não participa de nada, a gente nunca sabendo de nada, quando vê já nasceu. É o que a gente costuma falar, às vezes brincando entre nós, nasce no susto. Estava no plano espiritual, quando vê, já está chorando. O médico, a médica, a enfermeira já está dando tapinha no bumbum. A parteira já está dando tapinha no... E nasci. Estava lá, de repente, e nasci. Né? Mas vamos, então, aqueles que nascem, né, com a tutela, como se tivesse contratado a excursão, ou vai viajar por conta própria, que são missionários, trabalhadores e completistas, esse a gente pode esmiuçar um pouquinho mais, né? Bom, sabemos que o objetivo da viagem deles é a reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? Qual o objetivo dessa viagem a outro planeta e vestir um novo corpo físico? É a educação íntima, a educação do ser, né? Para isso, para que a gente possa se educar, nós, cada vez mais intimamente, né, nós precisamos trabalhar, estudar, e o nosso lazer ser um lazer focado, objetivando o nosso crescimento íntimo. Então, vocês veem que até no lazer nós devemos procurar atividades que nos façam bem, que nos acrescente, que nos faça sair daquele lazer e dizer, nossa, que maravilha, olha que interessante, sair daqui para cima, sair daqui mais animado, sair daqui mais encorajado, sair daqui com a mente mais aliviada. Então, é trabalho, estudo e lazer, mas buscando o quê? O nosso aprimoramento íntimo, a nossa melhora íntima, né? Bom, quanto tempo vai demorar a nossa viagem aqui para a Terra, né? Bom, o dia da ida nós sabemos, é o dia que eles lá vão planejar conosco o nosso nascimento. Nasceu, começa a contar o período da nossa viagem. A partir do momento que desencarna, que o corpo físico morre, acabou a viagem e a gente retorna para a nossa casa, que é o plano espiritual, né? Então, para esse procedimento da ida, do nascimento, né, é necessário um preparo muito grande. Muitos espíritos, até familiares nossos, muitas vezes passam muito tempo, muitos anos afastado espiritualmente da família que ficou aqui na Terra. Por exemplo, se o meu pai desencarnou há 10, 20 anos, às vezes, no início, a gente sentia mais a presença dele, por exemplo, na hora de uma Ave Maria, no dia do aniversário dele, quando a gente estava orando por ele, estamos dando um exemplo, né? E depois a gente fica um tempão sem ter contato. Não estamos dizendo sempre, mas muitas das vezes, aquele espírito que foi meu pai na última encarnação, está já sendo preparado na espiritualidade para reencarnar. E esse processo pode demorar muitos anos, muito tempo, principalmente para espíritos missionários, trabalhadores e completistas, porque é um projeto em que se pensa em tudo para quê? Para que aquele que vai reencarnar seja o mais bem-sucedido possível, né? Então, por exemplo, uma das etapas muito interessantes chama, que o César vai estar passando agora para a gente, já pode colocar a apresentação, César, que é o restringimento do perispírito. Vocês lembram como quando nós falamos aqui de perispírito, né? Então, restringimento do perispírito. Nós vemos aí de pé os instrutores do Serviço de Planejamento Reencarnatório. E vemos deitado, né, o que parece um ser vivo, um corpo, não é o perispírito de um espírito na forma adulta.
O perispírito, lembra que a gente fez a comparação que para ir à Lua nós precisamos de usar a roupa de astronauta? Então, perispírito equivaleria, né, a roupa que a gente precisa usar, nós, alma, espírito, para habitar um corpo aqui na Terra. Nós já conversamos sobre isso em temas passados. Então, a gente está vendo deitado aí o perispírito de um espírito. E a gente vai vendo nessa foto deitado que ele vai diminuindo até chegar do tamanho de um feto. Então, isso tudo é feito antes da reencarnação, né? De realmente ele chegar na Terra, ele nascer. Todo esse procedimento. Esse espírito já vai sendo colocado próximo àquela mãe que vai acolhê-lo em seu útero, muito tempo, às vezes, antes dela engravidar, né? Pode ser até anos, semanas, meses, mas um bom tempo antes, geralmente. E ele passa por esse processo de diminuição, encolhimento do perispírito, para que ele possa, então, se adequar ao feto, né? Então, vamos dar sequência. E o retorno, né? O nosso retorno, quando acaba a nossa viagem. Passou aquela novela linda de Ivani Ribeiro, que eu acho que depois foi refilmada, eu não me lembro, eu assisti a primeira versão, acho que na década de 70, ainda de 60, não lembro, né? Aquela novela linda, Viagem, muito linda, e tem a música do grupo maravilhoso, do grupo Roupa Nova, A Viagem, linda música, muito inspirada, né? A nossa volta, a nossa viagem acaba no momento em que o nosso corpo físico perece. É a chamada morte natural, desencarne natural, né? Também bastante comentado lá no Missionários da Luz, né? Essa morte natural, esse desencarne natural, é o desencarne que ocorre segundo as leis de Deus, no momento em que Deus acha que deve ser, né? Qualquer coisa fora disso pode ser uma antecipação, nós podemos antecipar. Fomos para a viagem, nascemos, não curtimos muito, resolvemos voltar antes. Como? Suicídio, direto e indireto. O suicídio direto, todos nós sabemos do que se trata. O suicídio indireto é aquele que, sem perceber, nós vamos acelerando o processo, né, de desagregação do corpo físico. Popularmente falamos, vamos detonando o corpo além do limite, além do que deveria ser. Alimentação, estresse, disciplina no horário de dormir, né, o tempo de dormir, tudo isso que a gente já conhece aí da medicina, nutrição, etc, etc. Né, das dependências químicas, dos desgastes que a gente às vezes vai no excesso, né? Então, isso é também suicídio indireto. A gente vê o caso do André Luiz no nosso lar. Ele foi considerado um suicida indireto, não diretamente. Ele não se matou, ele não tirou a própria vida, mas foi suicida indireto. Então tem que tomar também muito cuidado com isso. A hora das preocupações, a gente não exagerar. Mas eu sempre fico muito preocupado que eu quero tudo certo, tudo certo. Para a gente tomar um pouco de cuidado, para não acabar perdendo o fluido vital e acabar caindo no desencarne por antecipação. E existe também um caso muito peculiar, que não está dentro do desencarne natural, que é a prorrogação. Deus, que é bondade divina, né, suprema, se ele acha que nós ainda somos úteis à Terra, que nós estamos aproveitando a reencarnação, ele vai estendendo o nosso desencarne natural. Ele vai dando uma sobrevida ao corpo físico para que nós podemos aqui ficar. Quantos e quantos casos considerados verdadeiros milagres,
né? A gente vai deixar para falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar da próxima vez da questão das doenças kármicas, tá? Então, pode sim ser prorrogado. Eu posso ter vindo para uma viagem, por exemplo, de 30 anos, e posso ter uma sobrevida até 70 e poucos anos, se Deus assim achar que vale a pena, né? Porque é aquilo, Deus não joga dado, tem que ter um fim útil para usar todos os recursos. Natália já está me olhando, eu vou buscar acelerar, tá, Natália? Vamos rapidamente passar aqui 3 casos para ilustrar de viajantes, reencarnantes. Os 3 casos estão dentro desse grupo que já pode escolher, pode participar do planejamento, que são os missionários, trabalhadores do bem, né? E os completistas, né? Está lá no livro Os Missionários, um espírito que após 15 anos trabalhando no bem, lá no plano espiritual, resolveu reencarnar. Qual era o objetivo dele? Reparar erros de vidas passadas. Como é que ele estava emocionalmente para fazer essa viagem? Reencarnar. Ele estava muito hesitante, com muito receio, temor de contrair novos débitos, ou seja, de cair no erro de novo, né? Devido ao esquecimento do passado, que a gente reencarna e esquece. Vamos ver isso na próxima também, por que a gente esquece, né? Então, ele aceitou, por sugestão da equipe do Ministério de Planejamento, ele aceitou vir com um defeito físico na perna. Para quê? Para se defender das tentações do dia a dia, né, como antídoto à vaidade, porque ele era um espírito bastante vaidoso e caiu muito em outras encarnações devido à vaidade do corpo físico, da aparência física. Então ele vem com esse defeito físico para dar uma travada na vaidade. Eles sugerem, a equipe sugeriu e ele concordou. Ele vai ficar mais ou menos uns 70 anos aqui na Terra. É antigo, então já reencarnou, pode ser até que pelo tempo que o livro foi escrito já voltou, né? Temos o caso muito conhecido da Anacleta. Ela vai reencarnar após ter ficado no plano espiritual 40 anos trabalhando, e muito desse trabalho em favor de espíritos que já foram parte da família dela em outras reencarnações. Mas esses espíritos ainda estão muito desequilibrados. Então, o objetivo da viagem dela é receber esses espíritos, que já viveram com ela em outras existências, como filhos. 2 deles viriam com paralisia, um outro com debilidade mental, e uma filha também com problemas, mas que vai auxiliar ela na velhice do corpo dela. E com isso, essa Anacleta estaria reparando, consertando o erro de outra encarnação, quando ela foi uma mãe muito permissiva, mimou demais e aceitou demais a indisciplina dos filhos. Então, ela não preparou esses filhos para as lutas da vida, né? E ela estava, a condição emocional dela para a viagem, ela estava muito bem, muito segura. Um outro caso é uma entidade que deve reencarnar, mas pede aos mentores, aos instrutores do ministério, que façam algum tipo de interferência na formação das glândulas endócrinas dela, a fim de que ela venha com um corpo físico não muito belo, que ela venha com um corpo físico não muito equilibrado, com uma certa desarmonia, né? Porque se ela viesse muito bela, isso poderia dificultar as atividades que ela teria que desempenhar na reencarnação que ela estava se preparando. Temos o último caso, um espírito que deve reencarnar, mas ele vem com a possibilidade, vamos discutir isso na próxima, possibilidade do surgimento de uma úlcera. E essa úlcera só vai pipocar assim que ele chegar, completar aí os 18 anos, mais ou menos, a maioridade, né? Através dessa úlcera, ele vai poder resgatar um crime que ele cometeu há mais de 100 anos atrás, quando ele, numa encarnação, ele assassinou em facadas um homem, né? E esse homem se tornou obsessor dele, né? E provocou lá naquela reencarnação da facada, esse obsessor
acabou provocando até o desencarne dele, né? Que eu infligia muito. Então, ele sofreu muito tempo no plano espiritual após esse episódio, mas ele se reergueu, porque Deus é Pai, está sempre nos dando novas oportunidades, moralmente. Obteve muito auxílio do plano espiritual, dos emissários de Deus, de Jesus, né? E pela lei, mas ainda pela lei da ação e reação, o crime permanece em aberto, e essa reencarnação, através da úlcera, ele vai poder reparar. E para finalizar, já que a Milene começou com o Meimei, a mensagem que nós também separamos para a gente finalizar esse tema, também é Meimei, psicografia de Chico, no livro Antologia da Criança, Mensagem de uma Criança. Dizem que sou o futuro, não me desampare no presente. Dizem que sou a paz, não me preparem para a guerra. Dizem que sou a promessa de Deus e do bem, não me entregue ao mal. Dizem que sou a luz de seus olhos, não me deixem mergulhar na escuridão. De vocês não espero pão apenas, deem-me a luz do entendimento. Não quero de vocês o carinho somente, suplico que me eduquem. A vocês não lhes peço apenas brinquedos, peço-lhes boas palavras e bons exemplos. Não vejam em mim um enfeite na casa de vocês. Sou alguém, pessoa humana, a imagem de Deus. Ensinem-me a oração, o trabalho, a humildade, para que eu venha a ser bom, puro, forte e justo. Corrijam-me agora, ainda que eu sofra enquanto é tempo. Amanhã poderá ser tarde. Ajudem-me hoje, eu lhes suplico, para que amanhã eu não os faça chorar. Então vamos receber, como nos fala Meimei, nesse poema lindo, esses irmãos que estão reencarnando, né, como bebês, nesse corpo de bebê aqui na Terra, mas a gente jamais ciente da responsabilidade, que é receber, né, um bebê em nossas famílias. Que assim seja, graças a Deus.